Olá investidor, olá investidora, bem-vindo ao STK Educa. Meu nome é Rodrigo Ferreira e eu faço parte do time da STK Consultoria e o objetivo aqui é fazer com que você entenda tudo sobre o mercado financeiro. E é claro, vamos começar pela queridinha aí de muita gente que está começando a investir a renda fixa. Você sabe o que é renda fixa, sabe quais são os tipos de renda fixa, o conceito, qual a hora de investir, qual o melhor momento, qual o dinheiro deixar lá. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo e se tiver dúvida, coloca nos comentários que a gente vai fazer a maior questão de tirar suas dúvidas e talvez até fazer algum vídeo baseado nos teus questionamentos. Muita gente tiver com algum tipo de dúvida, a gente pode fazer algum vídeo para detalhar mais e fazer com que você entenda cada vez mais sobre renda fixa e sobre qualquer tipo de investimento que nós vamos falar aqui. Então vamos lá, o que é renda fixa? Renda fixa é quando o teu dinheiro ali, que você empresta dinheiro, aí você, normalmente, quando você não investe, você sempre é o contrário, né? Você pega dinheiro emprestado e dentro da renda fixa, você se torna um investidor e você começa a emprestar dinheiro para algo ou para alguém. Então, o teu dinheiro ele pode ter um retorno fixo, normalmente previsível e ele é indexado. Por isso que a gente chama de renda fixa. Então você vai falar assim, Rodrigo, meu dinheiro vai render 5% ao mês, ao ano. Não necessariamente, ele pode estar atrelado a um índice e esse índice pode gerar para você 5% ao ano, um exemplo. Mas se esse índice lá subir um pouquinho ou descer um pouquinho, pode ser que o teu dinheiro vai ser atrelado, como está atrelado a esse índice, vai render 4% ou 6%. Então depende muito desse indexador. Mas existe também renda fixa no qual você já sabe quanto você vai ganhar. Eu quero ganhar 5% ao ano, eu quero ganhar 6% ao ano. Então dependendo do tipo de renda fixa, você vai escolher lá e vai pelo menos ter esse número, esse retorno fixo, que tem alguns prós e tem alguns contras. Então a gente vai ver um pouco sobre isso quando a gente falar sobre tesouro direto e os tipos de tesouro direto. Então, vamos saber lá quais são os tipos de renda fixa. A gente tem o CDB, que é quando você pega o teu dinheiro, você empresta para o banco. E esse banco, normalmente as pessoas pegam dinheiro emprestado do banco. E quando você bota o teu dinheiro lá no CDB, você está emprestando dinheiro ao banco. E esse banco, ele te paga normalmente com um CDI. Então você vai sempre ver assim, o banco está pagando 80% do CDI, 100% do CDI, 120% do CDI. Tenha muito cuidado, as pessoas pensam que o dinheiro está rendendo 80%, 100%. Não. Ele está te pagando 100% do CDI. Então, se o CDI está 2,5% ao ano, ele vai te render ali 100% dos 2,5% ao ano, que o teu dinheiro vai estar rendendo 2,5% ao ano. Então, é isso que você tem que entender quando a gente falou lá sobre o que é renda fixa, que ele pode estar atrelado a um indexador. Tá entendendo? Então vamos lá, poupança. Poupança, eu gosto muito de poupança. Acho que todo investidor que começa a estudar sobre investimento, como você está fazendo aqui, entendendo mais sobre o que é renda fixa, você vai odiar a poupança. Por quê? Porque a poupança, ela paga, no nível que ela está hoje no Brasil, ela está pagando aí 70% da taxa Selic. Então, a taxa Selic é a taxa de juros básica do país, que existe um órgão que determina aqui no Brasil qual é essa taxa de juros básica, lá o Copom, e quando ele fala assim, olha, a taxa Selic do Brasil vai ser 2,5%, então a gente vai render, a tua poupança vai render 70% desse valor. Então ela está rendendo um pouco lá abaixo desse valor, e quando você compara com CDB, normalmente o CDB está rendendo acima desse valor. Então você fala, opa, talvez o CDB seja mais interessante do que a poupança. O grande problema da poupança é que a esse nível de preço que a gente está hoje, a poupança ela deixa de ser atrativa porque a inflação, isso é, o preço das coisas ao teu redor sobem anualmente. E a gente chama esse subir de preço das coisas de inflação. Então essa inflação ela sobe mais do que a poupança. Então imagina, se você tem um ventilador para comprar por R$100 e no final do ano esse ventilador agora vale R$103. E tua poupança, teu dinheiro que estava lá R$100, vale agora 102. Teu dinheiro subiu, mas as coisas subiram mais do que o teu dinheiro. Então o grande problema, o problema da poupança é exatamente isso. É porque hoje ela está rendendo menos do que a inflação. Então esse é o grande perigo da poupança. Tem lá o LCI e LCA, que é letra de créditos imobiliários, letra de créditos agrícola. Então o LCI e LCA, você está emprestando o teu dinheiro para projetos agrícolas, para projetos imobiliários. O CRI e CRA são certificados de recebíveis imobiliários, certificados de recebíveis agrícolas. É a mesma coisa quando alguém faz o comprometimento que vai pagar uma parcela de um apartamento, você forma ali um CRI
e você está comprando isso daí, você está comprando a dívida de alguém, certo? Você está pagando para essa pessoa, mas baseado naquele credor ali. Então você está emprestando dinheiro para alguém, é como se você tivesse a mesma coisa, você está investindo, emprestando dinheiro para quem está investindo em imóveis e quem está investindo na parte agrícola também. Letra de câmbio e tesouro direto. E tem debêntures que quando você empresta para empresas. O tesouro direto, eu quero até dar um ponto nele aqui, a gente vai falar outros vídeos sobre o tesouro direto, ser mais específico, mas só para relembrar o que a gente falou sobre os tipos de renda fixa ali, ou o que é o conceito de renda fixa. Eu falei que o teu dinheiro ele pode ser previsível, então quando a gente falou lá que o tesouro direto tem o tesouro direto pré-fixado, então o tesouro direto pré-fixado ele já fala para você, olha, eu vou te pagar 3% no ano, então ele já está pré-fixado dizendo que vai pagar aquele valor. Existe o tesouro direto IPCA, que ele está atrelado ao IPCA, então o IPCA ele vai subir lá, o IPCA esse ano vai ser 2%, então quando o IPCA sobe 2%, o teu dinheiro também sobe 2%. Então ele está atrelado ao IPCA e tem o Tesouro Selic. O Tesouro Selic está atrelado à taxa de juros Selic. Então se a taxa de juros subir, o teu Tesouro Direto também vai subindo de valor. Então isso que é interessante, cada um deles tem suas peculiaridades, tem seus prazos de retirada, prazo de investimento, e como a gente está falando, a gente não está fazendo um vídeo específico sobre cada um deles, estou falando de forma bem ampla para que você entenda os tipos de renda fixa e entenda onde é que você pode investir para tirar o teu dinheiro da poupança. Então esse é o grande objetivo. Se tiver dúvida, se quiser entender mais sobre algum dele, manda no comentário aí que a gente vai fazer um vídeo específico e olhe que qualquer assunto desse aí dá para fazer um vídeo bem específico e bem longo falando sobre os detalhes de cada um deles, ok? Como funciona? Ao investir em renda fixa, você passa a ser um tomador de dinheiro. Você é a pessoa que está emprestando o dinheiro. Normalmente, em toda a nossa vida aí, a vida dos nossos pais, normalmente, eles são o contrário. Eles são as pessoas que pegam dinheiro emprestado. E aí, quando você começa a investir em renda fixa, você agora é a pessoa que está emprestando dinheiro de forma legal. Então, isso que é o interessante de como você trabalha a renda fixa. Rodrigo, mas eu já vi a pessoa investir lá em Petrobras, investir em ações. A gente vai falar sobre isso futuramente, mas quando você compra uma ação, você não está investindo, você não está emprestando dinheiro para a empresa, você está sendo dono da empresa. E já quando você coloca dinheiro em renda fixa, você está emprestando. Sinta-se, faz essa diferença para que você entenda como funciona o processo. Quais são os custos atrelados a isso? Quando você investe em renda fixa, tem um custo de IOF, o custo de imposto de renda e o custo da taxa de custódia do Tesouro Direto. Então, o que acontece? Por exemplo, existem alguns tipos de investimento, que a gente falou lá dos tipos de investimento, que tem pontos diferentes, mas tudo que se pode cobrar são esses três itens: IOF, imposto de renda e taxa de custódia. Então, por exemplo, quando você vai falar da letra de crédito imobiliário e letra de crédito agrícola, que é o LCI e o LCA que eu falei, eles são isentos de imposto de renda. Então, ou quando você investe lá em LCI e LCA, você não paga o imposto de renda e nem paga a taxa de custódia do Tesouro Direto, paga só o IOF. Então, isso, cada tipo de investimento tem sua característica, seu ponto ali, mas normalmente quando se fala de LCI e LCA, você não pode tirar imediatamente seu dinheiro, normalmente ele tem um prazo, uma carência para que você tire. Então, cada um tem sua característica. Lembrando, o nosso objetivo é falar de tudo sobre todos os tipos de investimento. Se tiver dúvida, pergunta pra gente que vamos detalhar mais sobre cada um deles. Beleza? Oportunidades. Oportunidade é rentabilidade esperada. Então, quando você olha para um investimento em renda fixa, você sabe que a tua rentabilidade, você tem essa chance de dizer assim, caramba, eu sei quando é que eu posso ganhar nesse investimento. Tem um fundo garantidor de crédito, então tem gente que fala assim, Rodrigo, meu dinheiro está na poupança, é muito mais seguro de colocar lá em renda fixa. Não, mas quando você coloca teu dinheiro no Tesouro Direto, tu tem um Tesouro Nacional que protege teu dinheiro, que é muito maior de qualquer fundo garantidor de crédito. E quando você coloca teu dinheiro em algum tipo de investimento dentro da corretora na parte de renda fixa, normalmente esse dinheiro tá com um fundo garantidor de crédito que vai garantir o que para você? Até R$250 mil por instituição e por CPF. Então, se você tiver teu dinheiro investido no CDB do banco XYZ,
aquele dinheiro dali, ele normalmente vai estar atrelado ao FGC, ao Fundo Garantidor de Crédito, e caso aquele banco que você emprestou dinheiro venha a falir, você tem garantido pelo FGC até 250 mil. Ah, Rodrigo, se eu tiver 500 mil reais lá dentro desse banco e o banco falir, não vai receber. Tu vai receber 250 mil reais. Mas se você tiver menos que isso, você vai receber até 250 mil reais por CPF. E oportunidade lá você tem que enxergar isso como uma oportunidade, como forma de garantia. Claro, consequentemente, quando a gente fala de renda fixa, a gente não está falando que teu dinheiro vai se multiplicar de forma absurda. Então, essa garantia que você tem, essa segurança que você tem dentro do mercado financeiro é uma balança. Se você está pesando muito por segurança, por essa certeza do teu resultado, isso daqui, a parte de rentabilidade ela vai diminuir. Então, quanto maior a segurança, menor a rentabilidade. Quanto menor a rentabilidade, menor a segurança. Então, normalmente é isso. Claro que quando você começa a estudar, começa a entender, começa a saber dos conceitos, esses riscos começam a ser minimizados e você começa a entender que não é aquilo tudo que eu pensava que era de forma negativa quando a gente vai pensar em buscar algum tipo de rentabilidade. Mas, voltando para a parte de renda fixa, a gente isso são tipos de oportunidade que você tem que garantir. Então, eu já conversei com pessoas no qual a pessoa fala: não, Rodrigo, eu não quero tirar meu dinheiro do banco e não quero colocar no Tesouro Direto porque eu tenho medo desse negócio, pode acontecer algum problema. Eu digo: meu amigo, se você colocar teu dinheiro no Tesouro Direto e tu perder o dinheiro lá no Tesouro Direto, o que é que vai acontecer com os bancos? É porque os bancos provavelmente tudo quebrou já. Então, quando teve o Collor foi lá e tirou dinheiro da poupança das pessoas, ele mexeu na poupança das pessoas, ele não mexeu no Tesouro Direto. Então, entende que o Tesouro Direto é um nível acima de investimento que está garantido pelo Tesouro Nacional. Você está emprestando dinheiro para o governo, e quando você empresta o seu dinheiro para o governo e o governo tem todo esse monopólio de hoje aqui, se acontecer do governo quebrado, ele não conseguir honrar com o teu título ali que você comprou, é porque provavelmente os bancos já quebraram todos e talvez o Brasil não seja nem lugar para você colocar teu dinheiro nenhum. Mas olha isso, estuda, pensa nesse ponto. E a gente vai fazer um vídeo só sobre Tesouro Direto, você vai entender um pouco mais como isso funciona. Pontos de atenção. Pontos de atenção você tem que entender, como a gente falou lá, que tem o IOF, que é a taxa que você paga, a taxa de custódia e a multa. E o que é que a gente chama de multa aqui? Multa é o seguinte: quando você coloca o seu dinheiro lá, que como eu falei lá, o exemplo do LCI, está travado lá por 6 meses, você coloca o seu dinheiro agora, só pode tirar daqui a 6 meses, e você resolve tirar com 3 meses, ou para você fez o investimento errado, você não poderia tirar aquele investimento, a pessoa que está fazendo aquela intermediação vai ter que honrar com o teu dinheiro agora, e você vai ter que pagar uma multa por ter saído antes do prazo. Então, quando você investe seu dinheiro no Tesouro Direto IPCA, no Tesouro Direto pré-fixado, quando você tira teu dinheiro no meio do caminho no qual você falou que iria ficar, talvez sofra alterações no teu valor, justamente por isso. Então, isso é um ponto de atenção. Muita gente acha que, tipo assim, vou colocar meu dinheiro lá no Tesouro Direto e eu não vou perder dinheiro de forma alguma. Negativo. Se você colocar teu dinheiro consciente de o prazo que você tá estabelecendo, você quer retirar teu dinheiro, perfeito. Rodrigo, eu não sei para onde eu vou, não sei se eu vou tirar meu dinheiro daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, daqui a 10 anos, eu não tenho ideia do que eu vou fazer, e eu quero botar meu dinheiro no Tesouro Direto. A gente vai falar futuramente que o melhor lugar para você colocar seu dinheiro é no Tesouro Direto Selic, que ele tem uma correção diária com a taxa Selic, mas está sempre crescendo, e normalmente sempre acima da inflação. Então isso que importa para você, beleza. Rodrigo, mas o IPCA paga mais. O IPCA paga mais, mas se você não souber, talvez você tenha esse ponto aí que você tem que prestar atenção. Caso você retire antes do prazo, pode ser que venha a você perder dinheiro, tá ok? Então, entenda isso, que existe, você tem que entender a hora que você está entrando, o título que você está entrando, qual o prazo que você está querendo resgatar esse dinheiro. Isso é fundamental para você investir em Tesouro Direto. Na verdade, em Tesouro Direto não, em renda fixa, mas qualquer tipo de investimento você precisa fazer isso. Tem um planejamento que você vai fazer, tá ok? Conclusão, para encerrarmos hoje, tipo de investimento mais caracterizado para reserva de emergências, oportunidade também
para que o dinheiro sobrando na conta corrente. Então, se o seu dinheiro está parado lá na conta corrente e você fala, poxa, eu não quero deixar esse dinheiro aqui porque está perdendo para a inflação, coloca teu dinheiro numa renda fixa, de forma que tenha uma liquidez boa, isso é, que você possa tirar a qualquer momento, ou para fazer aquela reserva de emergência. Então essa reserva de emergência que é para qualquer coisa que aconteça ali na tua vida, qualquer percalço que aconteça, você precisa resgatar um dinheiro de forma imediata, ele está ali disponível para você. Então coloca teu dinheiro, pensa nesse lugar, pensa na renda fixa para colocar teu dinheiro. E detalhe, para mim, se você não investe ainda e quer começar a investir em renda fixa, esse daí é o primeiro passo. Se quer começar a investir, coloca lá o link para a gente vai te orientar a fazer seus investimentos, vai falar sobre o investimento com você. Então o objetivo da gente é te educar, é que você entenda sobre o investimento e você tenha coragem de tomar decisões voltadas para o investimento. Mais uma vez, se tiver alguma dúvida, se tiver alguma ideia para comentar com a gente, comenta aí. Se quiser algum tipo de assunto que a gente venha comentar aqui no STK Educa, coloca para a gente, que a gente vai fazer uma série de vídeos e espero que a gente consiga contribuir muito com o teu desenvolvimento na parte de educação financeira. Se gostou do vídeo, curte, compartilha, fala para os teus amigos. Está começando essa série maravilhosa aqui sobre investimento e vem conosco crescer e investir cada vez mais. Um abraço, até mais.